Tá bom. Aí eu vou. Bom, e o matemática, a gente vai trabalhar hoje a sequência 19. 19.1. Olha lá, os alunos do quinto ano A fizeram uma pesquisa na internet para saber quais foram as temperaturas mínimas ocorridas na cidade de São Paulo em 2018. Com os dados que encontraram, eles construíram o seguinte gráfico. Aí tem as temperaturas mínimas lá de São Paulo em 2018. Do lado lá, ó, vocês, abrem, dão um zoom, tá vendo lá, ó? A temperatura tá aqui do lado, tá bom? Olha aqui a temperatura aqui, né? Deixa a professora tentar riscar menos. Ó. Aqui tá a temperatura, até aqui em cima. Oh, meu Deus. Deixa eu riscar pra cá. Presta atenção aqui, ó. Temperatura, né? É graus Celsius. Então, ó, em janeiro, tá vendo? De 0 até 20 aqui, ó. Só que em janeiro, a temperatura dela foi de 19 graus Celsius. Não chegou a 20, presta atenção, ó. 19 para 20 tem, né, uma diferença. Em fevereiro, ela teve 19,8 graus Celsius. Passou, não passou? De 19 para 19,8, passou janeiro. Porém, ainda não chegou em 20. Presta atenção no quê? Nos gráficos, tá? Em março, vocês podem até colocar a régua em cima que dá certo, tá? Porque a professora também faz com a reguinha e dá certo. Por exemplo, agora, ó, março, olha aqui, ó. Aqui a professora... na mão, esse negócio não é fácil, gente. É meio complicado. A gente não tem um dedo fino. Então, ó, aqui março, né? Tá vendo? Ó, março. Ele teve 18,3 graus Celsius, né? Então, a temperatura em março de 2018. Aí, abril 17, maio e assim por diante, tá? Vocês vão ver depois. Tem até dezembro, então tem a temperatura do ano todo. Essa fonte foi tirada no grupo de referência de matemática. Aí tem a questão 1. Esse gráfico vocês não vão fazer, tá bom? Vocês vão só copiar a pergunta, tá bom? Então, aqui vocês vão copiar a pergunta, certo? Vocês vão dar uma copiadinha nessa perguntinha aqui, porque não é tão grande, então dá para copiar ela. Vocês vão copiar. O gráfico, vocês vão só olhar, tá bom? Vocês vão analisar ele. E aí, vocês vão copiar pergunta por pergunta. 1. Observe o gráfico da linha e responda. A questão A. No mês de janeiro, a temperatura mínima foi de quantos graus Celsius? Olha lá. Pega a régua para vocês não se perder. Cada risquinho desse daqui, ó, que tem, é um mês, tá? Então, aqui, ó. Vê se pega meu dedinho aqui. Oh, meu Deus, o dedo é grosso esse negócio. Não dá. Aqui, ó, por exemplo, né? Ali foi janeiro, tá? E assim por diante. B. Em quais meses houve temperatura abaixo de 15 graus? Gente, quando fala em quais meses, quais? É plural. Então, não vai ser um mês só. Vão ter vários meses abaixo de 15 graus Celsius. Então, vocês vão olhar e vão colocar o nome dos meses, que são abaixo de 15 graus Celsius. Não é só o mais baixo, tá? São todos os que são mais baixo.
C. Qual mês apresentou a menor temperatura? Aí vocês vão colocar de todos os meses do ano de 2018 lá em São Paulo, qual o mês que teve a menor temperatura, né? Então, o que é menor temperatura? É quando é frio, né? Então, por exemplo, se hoje tá 20 graus, não sei como que tá hoje, a gente pode até pesquisar, né? Quem quiser pesquisar, a gente vai ver que hoje não tá um dia calor, mas também não tá frio. Então, deve estar em torno de 20 graus Celsius, de repente 25, né? Não sei. A professora não consegue medir a temperatura. Porém, quanto maior, né, 20, 30, mais quente vai estar. Então, quanto menor, depois de 30, é igual a temperatura corporal. Quando a gente está com febre, quando está acima do quê? 37 graus e meio, né? É estado febril, porque está muito quente. Então, quando diminui essa quantidade, quer dizer o quê? Que está com o corpo mais fresco. E aí vai esfriando, tá? Quanto menor o número, por exemplo, 0 graus, é muito, muito frio, tá? Então, prestem atenção. Então, qual mês? Agora que tá perguntando qual mês. Então, quer dizer um só, tá? Não tá perguntando quais, é qual. Presta atenção no plural, tá? Então, aqui, ó, quais, e aqui é qual. Em qual mês? Ó, outra coisa, aqui também vai ser um só. Em qual mês a temperatura mínima foi de 15 graus Celsius? Qual mês? Então, foi... Qual mês que teve 15 graus Celsius? Tá? Vocês vão procurar lá e colocar o mês que teve 15 graus Celsius. Pode pegar a régua, coloca para vocês contar certinho, para não ter erro, tá bom? Põe a régua em cima do computador, a professora põe, tá? Não dá nada não, não risca não, tá? E aí vamos para a próxima. Depois da próxima é 19.2. O senhor Ivan mora na capital paulista. O gráfico da linha a seguir mostra o consumo de energia, ó, já é diferente. Aquela lá a gente trabalhou o quê? Temperatura. E agora aqui a gente vai trabalhar o quê? Energia. Por um período de 1 ano ele fez, né, um gráfico para ele ver quanto que ele estava consumindo de energia. Isso geralmente os pais têm até um costume de fazer. Por quê? Porque vem caro, né, na conta de luz do mercado no fim do mês, e aí eles têm que ver o que eles estão gastando muito, o que pode economizar. Então, esse gráfico vocês também não vão fazer, vocês vão só analisar, olhar para responder as questões. Porém, essa pergunta aqui vocês vão copiar, tá? Vocês vão copiar e vai responder as questões. 1, A, B, C, e colocar o que é. Não é só responder, porque senão eu não vou saber o que eu tô corrigindo. Tá? Tá acontecendo muito isso, eu não tô conseguindo corrigir. Tá? Então, o gráfico, observando esse gráfico, responde as questões. A. O gráfico representa o consumo de energia de qual ano? Qual o ano que tá falando ali? Prestem atenção, debaixo do gráfico já tá falando. Consumo em... tem o ano, tá? Aí, B. Em qual mês houve maior consumo de energia? Aí tá falando em qual mês, então é um mês só, tá? Não tá falando em quais. E quantos quilowatts? Quilowatts é a quantidade de energia que a gente fala, ó. É isso aqui, ó, tá vendo? 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. Quilowatts. Quando a gente fala em energia, é quilowatts. E aí, então, essa pergunta B, ela tem o quê? 2 respostas. Você vai colocar o nome do mês e quanto que gastou. Então, você vai ter que olhar esse gráfico aqui para responder essa aqui também, tá? Para falar lá. Que número que é? Tá bom? Em qual mês houve, né? C. Qual o provável motivo de aumento de energia nos meses de junho e julho? Então, já tá falando, ó.
Qual o provável motivo do aumento de energia nos meses de junho e julho? Pensa, geralmente, conversa com os pais de vocês. Por que geralmente nos meses de junho e julho, tirando agora a pandemia, que é algo que mudou, geralmente está todo mundo gastando mais energia mesmo, porque estamos todo mundo em casa, assistindo televisão, fazendo trabalho pela internet, então o consumo de energia esse ano mudou bastante. Mas nos anos anteriores, por que no mês de junho e julho tem aumento? Tem um motivo. Tem um motivo justo que todos os pais sabem, tá? C. Em qual mês houve o menor consumo de energia? Então, presta atenção. Em qual mês? Em qual? Qual não é plural. Então, é um mês só. Deixa eu parar aqui, senão vocês não vão entender. Consumo de energia. E aí, você vai escrever o nome do mês. Só o nome do mês. Não é para escrever o quilowatts. E. Qual o consumo de energia em quilowatts no mês de dezembro? Aí vocês vão escrever lá o mês, né? O mês já está falando que é dezembro. Quanto gastou de quilowatts? Vai colocar só o quê? O número de quilowatts. Então, essa é a atividade de matemática. Então, vocês não vão copiar os gráficos é só para vocês visualizar. Utilizem as réguas, coloquem em cima dos meses, em cima dos gráficos, fazem zoom para ficar mais fácil e respondam, tá bom?